Muito bem, galera do YouTube, amantes de quadrinhos, super-heróis, comics. Tô trazendo aqui para vocês um vídeo interessante. Mas deixa eu só virar um pouquinho aqui a câmera. Pronto. Trazendo aqui para vocês um vídeo interessante, olha, sobre essas HQs, né? Eu tô acompanhando e gostando muito, né? Por que eu tô gostando muito? Porque é a época clássica da Marvel, né? Aquela época maravilhosa da Marvel. Né? Então, coleção clássica Marvel número 1, trazendo as primeiras histórias do Homem-Aranha, lá de 1962. Depois o número 2, Quarteto Fantástico. Coleção clássica Marvel 2, Quarteto Fantástico. As primeiras histórias. Apesar que o Quarteto Fantástico começou a ser publicado nos Estados Unidos em 61, né? Então, um ano antes aí do Homem-Aranha. Mas aqui, por questão mercadológica, né? Então eles colocaram aí como sendo a segunda edição, né, da coleção. Mas na verdade, o Quarteto Fantástico ele começou antes do Homem-Aranha. O Quarteto Fantástico 61, o Homem-Aranha começou só em 62. Aí estes vieram em 63, ó. A formação clássica dos X-Men, né? As primeiras histórias começaram a ser publicadas em 63. Tá? Então isso já entra na edição número 3, coleção clássica Marvel número 3. E aí tem aqui, olha, coleção clássica Marvel número 4, Os Vingadores, que é a que eu tô lendo no momento, né? Essa coleção foi lançada em 2020 ou 2021, não me lembro exatamente agora. Só que eu tô com a leitura bem atrasada, né? Então eu tô ainda no número 4. E nas bancas já tem o número 40. Né? Nas bancas já tem o número 40, mas eu ainda tô lendo a número 4. Eu já adquiri as outras, né? Até o número 40, já adquiri, tenho todas. Se não me engano, não falta nenhuma. Mas, como eu tenho muita coisa para ler, né, porque eu também leio DC Comics, né? Então, leio também as mensais, né, do Homem-Aranha, do Batman, enfim. Apesar que as mensais eu dei uma parada agora. Nos últimos anos, nos últimos meses aí eu parei. Mas como eu também leio mensais, tanto Marvel como DC, então por isso a leitura dessas aqui acabaram ficando atrasadas, né? Claro que o Homem-Aranha sempre foi o meu herói preferido, né? O Homem-Aranha sempre foi o herói que eu mais gosto na Marvel, né? O meu herói preferido da Marvel sempre foi o Homem-Aranha. Então achei uma estratégia muito boa da Panini, muito acertada, né? Começar publicando essa coleção pelas histórias do Homem-Aranha. Primeira edição, Amazing Fantasy, lá nos Estados Unidos, em 1962, é o surgimento do Homem-Aranha, né? Existem coleções por aí mais completas e também muito mais caras, né? De heróis da Marvel, como aquela Biblioteca Histórica Marvel, edições definitivas de capa dura, né? Então, os ônibus, né? As edições ônibus, né? São edições gigantescas. Então são revistas muito mais completas, né? Com mais histórias, mais detalhes, um acabamento melhor. Mas, se você não pretende gastar muito dinheiro, então a coleção clássica Marvel é uma boa pedida. Elas custam na faixa de entre 35 e 40 reais, mais ou menos, a faixa de preço, né? Cada uma. Então dá para você comprar aí uma ou duas por mês, né? A não ser que você esteja desempregado, né? Se a pessoa ficar desempregada, aí não é possível comprar nenhuma. Mas se a pessoa está trabalhando, então consegue comprar uma ou duas aí por mês, né? Economiza um pouco aí no lanche, na pizza, no cigarro, na cerveja, né?
consegue comprar. Eu acredito que o público-alvo, né, dessas revistas aqui sejam justamente pessoas com mais de 40 anos, tá? Pessoas com 40, 50, 60 anos. Por quê? Porque eles eram crianças, né, quando essas histórias foram publicadas, né? Eu mesmo sou nascido em 79, então eu tenho hoje 43 anos. 43 anos. Então eu acompanhei essas histórias aqui pela antiga editora Abril, formatinho. Então eu tinha uma ou outra história, né? Não tinha tudo. Tinha algumas histórias. Interessante aqui, olha, que as primeiras histórias o Quarteto Fantástico não usava uniforme. Tá? Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu descobri lendo essa edição. As primeiras histórias, o Quarteto Fantástico não usava uniforme, olha. Como a gente vê aqui na capa. Eles usavam traje comum. Paletó, gravata, no caso a Garota Marvel, né? Um traje feminino, mas é um traje comum. Né? Uma saia, um vestido, alguma coisa assim. E o Ben Grimm, né, o Coisa, também, ele usava roupa, né, uma calça, às vezes um sobretudo, né, mais ou menos como a gente viu no filme, né, mais ou menos como a gente viu no filme. Aí depois eles começam a usar os trajes clássicos, né, os uniformes. Lá no filme foi assim também, lembra? Aquele filme lá na década de 2000, né, Quarteto Fantástico 1, que até o ator, o Tocha Mano, era o Chris Evans. Lá eles também não usavam uniforme logo de cara, né? Passaram a usar o uniforme depois. É como nos quadrinhos, inspirado realmente nos quadrinhos. E o grande vilão, né? Victor Von Doom faz aqui as suas aparições aqui, as suas ameaças, né? Nessa época ainda não eram ameaças globais, né? Como é hoje que ele faz, né? Número 3 trazendo aí as primeiras histórias dos X-Men. Tá? Você vê que são histórias bem simples, com muita verborragia, né? Muito texto para ler, muita coisa escrita. Então é para quem realmente curtia esses personagens na infância, lá nos anos 70, nos anos 80, né? Eu tive acesso aos gibis da editora Abril ainda nos anos 80, quando eu era criança. Então cheguei a ler algumas histórias bem clássicas mesmo, né? Publicadas nos Estados Unidos e foram trazidas pela editora Abril. Né? Então a tradução, né, em português pela editora Abril e nos formatinhos, né, que é o que dava para comprar na época, né? A editora Abril fazia revistas em quadrinhos em formatinhos, onde eles cortavam, né, às vezes parte da história, da narrativa, né? Porque o formatinho não cabia tudo. Muito bom, né? Muito interessante. Formação clássica dos X-Men. Se você observar aqui, olha, Ciclope, Scott Summers, o Fera, o Homem de Gelo, Bob Drake, o Anjo, Garota Marvel, né, que é a Jean Grey. Tá? Professor X, sempre muito poderoso, né, mentalmente poderoso, né, um dos mutantes mais poderosos, desde quando ele foi concebido, desde quando ele surgiu nos quadrinhos, né, sempre muito poderoso. E agora, aqui eu estou lendo no momento, né, a dos Vingadores, ó, a grande epopeia Marvel. E chegou o dia, o surgimento dos Vingadores. Tá? Esses personagens aqui eles já apareceram em revistas próprias, né? Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Homem-Formiga e a Vespa, não sei dizer agora. Esse aqui eu não sei dizer agora não, né? Homem-Formiga ou Homem-Gigante, né? Que ele tem o poder, as partículas PIM, para ele poder ficar gigante também, né? Ou ficar minúsculo como uma formiga ou ficar gigante. E a Vespa, né? Sua eterna companheira aí. Então, Hank Pym e a Janet Van Dyne. Sendo aí o Homem-Formiga e a Vespa. Tony Stark, Steve Rogers, Rick Jones, que era um parceiro mirim naquela época, e Thor Odinson. Né?
Então, essa revista aqui, eu tô gostando demais, tá? Todas elas, né? Tô gostando muito, é claro. Só que os Vingadores têm um brilho especial, né? Tem algo a mais, né? Os Vingadores. Thor, muito bem desenhado pelo Jack Kirby. O Hulk, né? Naquela imagem conceitual de início, né? Parecendo com o Frankenstein. O Homem de Ferro, né? Seguindo aquela tradicional aparência do Homem de Lata, né? O tradicional Homem de Lata. E o Hank Pym e a Janet. Tá? Então, estamos acostumados aí com o universo cinematográfico da Marvel, né? De muito sucesso, mas tudo começou aqui. E a gente vê algumas semelhanças aí com os filmes, né? Os filmes se inspiraram, né, nessas primeiras histórias. O Hulk dando saltos enormes, o Homem de Ferro pegando propulsão a jato no voo, né? O Thor, né, navegando aí pela ponte do arco-íris, né? Voltando, transitando entre Asgard e Midgard. Então, coisas que nós vimos nos filmes, né, do Marvel Studios, mas que tiveram suas origens aqui. Olha o Namor. O Namor vai aparecer agora, né, no filme do Pantera Negra 2, né? Bora lá, é uma versão bem diferente, né? Mas o conceito é mais ou menos o mesmo, né? O conceito é mais ou menos igual. Só a aparência e em algum aspecto cultural, né? É que o Namor vai ser diferente no filme. Aparência e algum aspecto cultural, mas a base, né? A base é a mesma, né? Ele vem de Atlântida, vem da cidade submarina. E olha só, quem que aparece? Isso mesmo, Capitão América, né? O primeiro Vingador. Ele é descongelado, ele é encontrado descongelado e passa com o tempo a liderar a equipe. Ele passa a liderar os Vingadores. Histórias maravilhosas, né? Dos anos 60. E abordavam temas da época, né? Guerra no Vietnã, presidente Kennedy, enfim, o surgimento aí das grandes marcas, né? Então destaca bastante os anos 60. Quem assistiu a série Mad Men, que é ambientada nos anos 60, vai se sentir familiarizado com alguns termos, algumas coisas usadas aqui, alguns jargões, né? Algumas palavras, enfim. Tudo aquilo que é ambientado nos anos 60 tem a ver com a Marvel, né? Marvel surgiu lá, né? Porque antes disso, o que a Marvel fazia? Histórias de terror, né? Histórias dramáticas, né? Não era tão envolvida assim com super-heróis, né? Mas a partir então de 61, Stan Lee criou o Quarteto Fantástico. E aí virou história, né? E aí mudou tudo. Mudou tudo o que conhecemos. Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, depois surgiu então Vingadores, X-Men. E revistas próprias, né? Do Capitão América, do Homem de Ferro, do Thor, né? Eles também ganharam edições próprias, né? Tudo no seu devido tempo lá nos anos 60. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. O vídeo ficou um pouquinho mais comprido do que o normal. Tô colecionando, coleção clássica Marvel. Se não me engano já está no número 40, mas por enquanto eu tive tempo de ler só essas aqui. As 4 primeiras, né? E vale muito a pena adquirir, vale a pena acompanhar, porque é realmente o início da saga Marvel. Tem muito texto? Tem, muito texto, muita coisa para ler. Mas os desenhos incríveis do Jack Kirby, os desenhos incríveis, né, do Steve Ditko, realmente compensa tudo isso daí. Compensa essa verborragia, esse excesso de textos, né? Mas compensa sim, porque a arte é incrível e retrata o início da era Marvel lá nos anos 60. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Falou, então, obrigado, valeu, até a próxima.